Você já parou para pensar qual é a vantagem que Deus tem em fazer um pacto com nós, seres humanos falhos, mortais, que gostam, parece, de desobedecer a Deus? Qual é a vantagem, qual é o proveito que Deus tira de tudo isso? A lição da Escola Sabatina vai falar sobre isso. Tá bem interessante. Vamos começar agora. Bem-vindo uma vez mais ao estudo da lição da Escola Sabatina. A gente está na lição de número 3, tá? O título dessa semana é Para Todas as Gerações e o verso para memorizar tá aí na tela, diz assim: Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6, verso 8. A criação, ela manteve um ritmo. Era bom, era bom, era bom, era bom. Veio nesse ritmo. Quando saiu das mãos de Deus era perfeita. Aí o diabo veio e resolveu destruir tudo, né? E o pecado se multiplicou com uma velocidade tão intensa e tão assustadora, se multiplicou tanto e tão rapidamente, que Deus teve que intervir. Essa intervenção de Deus a gente conhece como o dilúvio. O dilúvio foi: vamos lavar isso aqui, vamos deixar tudo novo, vamos arrancar essa página, vamos recomeçar. Tem um dado interessante, que o dilúvio, a história de um dilúvio universal, não é única exclusivamente da cultura judaica ou da cultura cristã. A grande maioria, se não todas as culturas antigas, trazem uma história de um dilúvio universal ou local que destruiu a humanidade, onde uma só pessoa se salvou, uma família só se salvou. A história do dilúvio não é assim tão desconhecida por outras culturas. O interessante dessa história, e a gente vai estudar basicamente a história do dilúvio, a história de Noé. O interessante dessa história é que essa é a primeira noção de pacto estabelecida por Deus com o ser humano, e a gente tem lições muito interessantes para tirar da lição dessa semana, tá bom? Vale a pena, fica conectado com a gente aqui, porque esse estudo vai ser muito, muito bom. Esses dias alguém me perguntou assim: pastor, o que o povo antes do dilúvio fez de tão errado assim? A gente não tem essa informação, a gente não sabe, a gente tem alguns lampejos assim de informação, mas não é suficiente para estabelecer uma opinião ou para dizer isto ou aquilo outro. Tem gente que gosta de especular em relação à Bíblia e usar argumentos bem dúbios para tentar pintar quem eram essas pessoas antes do dilúvio, as filhas da terra, as filhas dos homens em relação aos filhos de Deus. Eu lembro participar de uma mesa redonda com os pastores na América Central, e um deles especulava de que as filhas dos homens eram mulheres que se pintavam os olhos e andavam... Isso tudo é especulação, tá bom? A resposta honesta é: a gente não sabe, a gente não tem a menor informação. Ellen White fala ou algo, mas não dá detalhes do que era, do que faziam. O que nós sabemos é que o que eles fizeram transbordou o cálice da ira de Deus para ele mandar um dilúvio. Agora, o interessante da lição não é descobrir o que os que viveram antes do dilúvio fizeram de tão errado. O interessante da lição é ver que para chegar a esse ponto, eles não começaram maus, eles começaram bons. O pecado, ele vai tendo uma progressão na vida da gente que a gente muitas vezes não nota. E quando a gente menos espera, a gente já está afundado em um sem fim de problemas. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Ninguém vira marginal da noite para o dia. Ninguém vira um adúltero inveterado da noite para o dia. Ninguém se transforma num ladrão, num bandido da noite para o dia. Tudo começa aos poucos, tudo começa um pouquinho. E o pecado, ele vai aumentando progressivamente. A lição do dia de domingo traz vários textos onde vai mostrando como o pecado, ele vai ganhando corpo na vida das pessoas. Gente, a minha preocupação em relação ao texto bíblico aqui não devia ser o que o pessoal antes do dilúvio fez.
O que eles fizeram de tão errado? Ou tentar imaginar. Eu lembro de ouvir gente falar que eles clonavam, ou de que eles eram, sabe, abusivos, de que eram depravados. Pode ser. A gente não sabe. O que eu sei é o seguinte: se eu me desconectar de Deus, esse é o caminho que eu vou. Longe de Deus, a minha vida ela tende a ser muito ruim, e o lugar onde eu vou parar provavelmente é um lugar que eu já disse, eu jamais vou fazer aquilo. As pessoas não planejam cair. As pessoas não planejam ser más. É que a gente perde tanto o rumo de Deus que o ruim passa a ser normal. E para que o ruim não seja o meu normal, o meu comum, eu preciso estar conectado com Deus. E essa é a grande sacada dessa lição. Mais conectado com Deus, mais longe do que é ruim, mais ojeriza eu tenho daquilo que não presta. Meu convite para você é: se conecta com Deus. Começa a semana buscando a Deus. Cada dia mais perto dele. Cada dia mais conectado com ele. Essa é a fonte da nossa vitória. A Bíblia fala muito pouco de Noé. A gente não tem muita informação. Mas a Bíblia pinta Noé como um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Noé tem umas características interessantes. O conhecimento que Noé tinha de Deus é muito, muito menor do que o conhecimento que nós temos de Deus. Ok? Isso é uma suposição fácil de fazer. A gente desconhece o mundo de Noé, a informação que ele tinha a respeito de Deus, como eram os cultos que ele praticava. Mas o que nós sabemos é que, dentro do que ele acreditava, ele era justo, íntegro e andava com Deus. E, gente, aqui vai um conceito para mim muito importante. Eu me preocupo mais com a fidelidade àquilo que você acredita que é correto que com o fato de o que você acredita. Eu passei do tempo, eu acredito que eu passei dessa época de querer provar a todo mundo que minha teologia tem razão, ou que minha teologia está certa, ou que a doutrina que eu acredito... Eu acredito nas doutrinas adventistas do sétimo dia, eu as prego e eu me esforço por vivê-las, tá bom? Eu sou um pastor da Igreja Adventista do sétimo dia, defendo minha igreja, apoio a minha igreja, mas não tenho mais essa obsessão de querer convencer todo mundo que eu estou certo e está todo mundo errado. Mas eu aplaudo muito quando uma pessoa, dentro do que ela conhece, ela é fiel, ela é correta, ela vive aquilo que ela acredita de verdade dentro do conhecimento dela, que é o que a gente vê em Noé. E o resultado é um homem justo, íntegro, que andava com Deus. Mas o que mais me chama a atenção na vida de Noé é o fato de que ele era uma pessoa ordinária, chamada por Deus para fazer o extraordinário. E é isso que Deus quer fazer com a gente. O pacto de Deus conosco é para fazer de nós, pessoas comuns, fazermos o extraordinário, o incrível. E nada mais incrível que a pregação do Evangelho. Gente, Deus quer usar a gente. Não porque Ele precise, mas é porque a gente precisa. Quando Deus trabalha na nossa vida, quando Deus nos usa para alcançar outras pessoas, os benefícios que isso traz à nossa vida espiritual e ao nosso crescimento na fé são inumeráveis. Então, meu convite para você, na lição de segunda-feira, é: permita que Deus use você. Permita ser usado por Deus. Ah, pastor, mas não tem nenhum dom. E daí? Deus não vai usar você porque você é bom ou tem muitos dons. Deus vai usar você porque você permite que Deus use. Deus não vai te usar à força. Deus te respeita. É o teu direito de escolher. Mas permita que Deus use a sua vida. Você não vai se arrepender. A lição de terça-feira começa a falar da aliança de Deus com Noé. A gente tem que ter algo em mente. Quando a gente fala de aliança, a gente vai falar de aliança todo o trimestre. A aliança de Deus com o ser humano
não é uma aliança entre dois iguais, tá bom? Quando eu faço um pacto com minha esposa, é um pacto entre dois iguais. A gente tem o mesmo valor, a gente tem a mesma importância em casa. Tá certo que ela manda mais do que eu, mas a gente tem a mesma importância em casa. Agora, quando Deus faz um pacto com a gente, não é um pacto entre dois iguais, onde os dois vão se beneficiar, onde os dois vão ganhar. Não é isso. Deus faz um pacto com a gente sabendo que ele vai perder, sabendo que ele não tem nada a ganhar, sabendo que ele não vai tirar nenhum proveito disso, mas ele faz o pacto. Não é um pacto baseado na minha obediência. E talvez aí seja uma das grandes equivocações ao interpretar a aliança de Deus com o ser humano. Não está baseada na obediência. Que obediência? Em que obediência? Gente, se as bênçãos de Deus na nossa vida dependem da nossa obediência, ninguém vai ser abençoado. Ah, porque você guardou um sábado, você acha que é melhor que todo mundo? Porque você não come carne de porco, você acha que ganhou mais bênçãos que os outros? Ou porque você devolve o dízimo, você acha que vai receber uma bênção que o outro não vai receber? Essa matemática não fecha. Porque a própria Bíblia diz que o sol brilha sobre justos e injustos. Sobre todo mundo. Quantas vezes eu ouvi a reclamação de pessoas dizendo: pastor, eu faço tudo certo, eu guardo sábado, eu não como isso, eu não bebo aquilo, não vou em tal lugar, devolvo meu dízimo, e não sou abençoado. Não vejo as bênçãos de Deus. Vejo o meu irmão que faz nada disso e recebe, ganha muito mais, tem muito mais, avança melhor. E a gente gosta de se esconder de trás do... É que a vontade de Deus, meu irmão. A aliança de Deus com a gente não depende da nossa aliança, não depende da nossa obediência. Depende, e aí que entra esse conceito, depende da graça de Deus. Que a Bíblia fala de Deus em relação a Noé, Noé achou graça diante de Deus. O conceito de graça é introduzido aqui. A aliança de Deus com o ser humano é uma demonstração da graça maravilhosa de Cristo. É uma demonstração de como Deus está disposto, do que Deus está disposto a fazer para salvar o ser humano, para alcançar o ser humano. Para de achar que a tua obediência vai fazer com que você ganhe mais pontos com Deus. Eu não estou dizendo para você não obedecer ou para não se preocupar, não. Buscar obedecer a Deus faz parte do nosso crescimento espiritual e é bom. Mas a gente não vai ganhar, a gente não ganha mais pontos com Deus. É que eu tenho duas filhas aqui, uma me obedece mais e a outra me obedece menos, e eu vou amar uma mais e deixar de amar a outra por causa disso? De jeito nenhum. Se a gente, que é imperfeito, entende isso, acho que Deus, porque um obedeceu uma vírgula aqui mais e outro obedeceu uma vírgula ali menos, não, esse aqui está guardando, sabe, vou obedecer esse aqui mais do que aquele ali, aquele lá não. A aliança de Deus é graça. E Deus faz esse pacto que não é baseado na graça, não é. A única coisa que você tem que fazer não é. É que é o seguinte, eu vou destruir tudo. E daqui, vou te dar o barco, vou te dar o desenho do barco, vou te dar a madeira para o barco, vou colocar os animais, vou fazer os animais dormirem, vou colocar comida, vou fazer tudo, não é? Tudo é Ele. Tem uma só coisa para você. Entra no barco. Você, seus filhos, sua esposa e suas noras. E fica lá dentro. O resto eu faço. Interessante esse pacto, né? Isso é graça. E a única coisa que você tem que fazer é aceitar. Ah, o arco-íris, hein? Quantos de nós já não fizemos poesia olhando para o arco-íris? Quantos de nós já não apontamos para o arco-íris para os nossos filhos? Eu lembro como eu gostava de mostrar o arco-íris para minhas filhas e como elas até hoje gostam de ver um arco-íris. O arco-íris é tão bonito e tão impactante que ele virou símbolo para tudo já. O arco-íris é um dos sinais de Deus. Um pacto. É a demonstração do que Deus está disposto a fazer. Eu nunca mais vou destruir a humanidade com um dilúvio. E vou colocar esse arco no céu para vocês lembrarem disso. Ou seja, todas as vezes que eu vejo um símbolo de Deus, o importante não é o símbolo, e sim o que ele representa.
Um arco-íris, a gente pode viver sem um arco-íris, gente. Não é a menor diferença na vida da gente. Mas o que ele representa, isso é importante. Representa que Deus nunca mais vai destruir a humanidade com água. Não é excelente notícia? Isso serve para todos os sinais de pacto. Todos os sinais. E eu falo muito sobre o sábado porque eu acho que a gente, como adventistas, a igreja adventista, nós precisamos entender melhor o sábado. Porque a gente transformou o sábado numa cruz pesada para carregar. Mas o sábado é um símbolo. A gente não guarda o sábado pelo sábado, a gente guarda o sábado pelo que ele representa. E o que ele representa? Salvação. Assim como o arco-íris. Representa a salvação. Representa uma misericórdia de Deus. Representa um amor de Deus. Por isso que todas as vezes que eu olho para os pactos e para os símbolos, minha mente não devia ir para as coisas que eu tenho que fazer. Minha mente devia ir para as coisas que Deus fez. E como eu sou abençoado por tudo isso. Quando eu olho para o arco-íris, eu não só me estremeço com a beleza do arco-íris, mas eu me assombro com a misericórdia de Deus, com tudo que Ele faz, com as infindáveis bênçãos que Ele coloca na minha vida. Então, se aí onde você está chovendo, quando terminar a chuva, dá uma escapadinha para dar uma olhada para o arco-íris. E quando você estiver namorando o arco-íris, lembra que por trás desse arco-íris tem um Deus maravilhoso que te promete bênçãos, cuidado, amor, salvação, proteção. Um Deus misericordioso que te ama muito mais do que você é capaz de entender. Na lição da quinta-feira, a gente vai se deparar com o conceito do remanescente. Esse conceito ele é tão bonito e tão mal entendido. Eu vou começar uma série de vídeos muito em breve falando sobre remanescente. Noé, ele é apresentado como ficou somente Noé. Ficou somente Noé. E é introduzido então o conceito de remanescente, um que fica, um grupo pequeno. O problema nosso com um dos problemas que a gente tem com o conceito de remanescente é que a gente acredita honestamente que ser remanescente é um privilégio único que nos coloca em um patamar diferente dos demais. Eu não aguento mais ouvir flamenguista falar, a gente está em outro patamar. Mas nós adventistas, por acreditarmos no conceito da igreja remanescente, e eu acredito que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente de Deus, eu de verdade acredito nisso. Mas porque a gente acredita nisso, por alguma razão, que aí eu até consigo entender, mas que não aceito muito, a gente acha que isso nos coloca num nível diferente dos demais, ou nos dá privilégios que aos outros não é dado. Muita gente acha que por ser remanescente, a gente vai poder entrar uma hora mais cedo na Canaã Celestial, ou vai ter uma casa diferente, melhor, ou que a gente vai ganhar uma coroa blindada, ou uma asa blindada, ou vai ter um lugar especial para a gente nos... E não é nada disso. Basta olhar para Noé. Noé, como remanescente, a única coisa que ele ganhou foi uma missão especial. E enquanto ele cumprisse essa missão, ele seria remanescente. Nós, adventistas, somos o povo remanescente. Isso não nos dá nenhum privilégio. Isso nos dá uma missão. E enquanto nós estivermos cumprindo essa missão, continuaremos sendo o povo remanescente. E a partir do momento que deixemos essa missão de lado e nos enfoquemos em outras coisas que, por importante que sejam, não sejam o centro da nossa missão, eu honestamente acredito que deixaremos de ser o povo remanescente. Por isso me alegra muito quando eu vejo a maneira como hoje a igreja trata o assunto da missão. O enfoque que se dá na missão nossa. E nossa missão é anunciar a volta do Senhor Jesus Cristo à Terra. Essa é a nossa missão.
é anunciar que Cristo em breve virá. E Ele está voltando. Lembro com carinho das palavras do pastor Enoque de Oliveira quando dizia: ouço os passos de um Deus que se aproxima. Que mensagem linda! Essa é a missão do remanescente. Noé foi esse remanescente no pacto, nós somos esse remanescente hoje. E eu te deixo com essa pergunta. Estamos cumprindo com a missão que Deus nos deixou? A lição dessa semana apresenta os pactos que Deus fez com Noé. Esses pactos estão baseados em amor, em graça, em misericórdia. E essa é a tônica de todos os pactos de Deus na Bíblia. Amor, graça e misericórdia. O dia que eu entender isso, o dia que a gente entender isso, a viver os pactos de Deus vai ser muito melhor. E a gente vai tirar todo o proveito que Deus quer que a gente tire desses pactos. Deus quer que a gente aproveite o pacto que Ele fez com a gente. Ele não ganha nada, a gente ganha tudo. Então escolha hoje e sempre viver dentro do pacto com Deus, tá bom? Vai ser muito bom. Olha, um forte abraço para você. Se você chegou até aqui, vou te pedir gentilmente que se inscreva no nosso canal, que marque que gostou do vídeo, o sininho de notificações. Esses detalhezinhos simples ajudam muito a gente a continuar produzindo material. E se quiser, passa lá nas mídias sociais e acompanha nosso trabalho, nosso ministério, o meu, da Leninha, tá bom? Na descrição do vídeo também tem os links. E se você quiser receber notícias, mensagens, materiais no seu telefone, na descrição do vídeo tá os links para nossos grupos de WhatsApp, tá bom? É sempre bom poder participar com você. Forte abraço para você, espero que sua semana seja muito boa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!